Então, quando você apreende a natureza do ente, você não vai confundi-la com o seu estado. Por exemplo, o gato estar deitado ou de pé. São estados. É claro que você o percebe ou deitado, ou de pé, ou correndo. Tá certo? Mas a simples apreensão não descreve estado, apenas dá o nome do ente, da natureza dele. É um gato. Para você saber que o gato está deitado ou de pé, você precisa saber que é um gato. Do mesmo modo, você saber que um determinado corpo humano está vivo ou morto, você tem que saber que é um corpo humano. Né? É claro que os estados também têm a sua natureza. Os estados também podem ser definidos. Tá certo? Mas eles não podem ser objeto de simples apreensão, tá certo? Pelo simples fato de que a percepção de estado pressupõe a percepção da natureza. Aquilo que acontece a alguém ou a algum objeto, a algum ente. Está compreendendo? Mais ainda, nós vemos que a percepção de naturezas, a simples apreensão nesse sentido, é instantânea. Essa percepção de estados não é. O estado tem que se prolongar no tempo. Né? Então, por exemplo, todos nós sabemos, vamos dizer que o estado de morto geralmente se prolonga indefinidamente. Agora, o estado de estar deitado, dormindo, não se prolonga. Tá certo? Então, supõe já uma observação contínua. Esta observação, ela só vale se você tiver primeiro a percepção da natureza do ente. Agora, o que aconteceu na transição da Idade Moderna, da Idade Média para a ciência moderna? A noção de substância foi abandonada. E somos só os estados, tal como observados cientificamente e matematizados. Então você sabe tudo o que acontece, você só não sabe para quem acontece. E esta foi realmente a grande objeção de Leibniz a todo este negócio racionalista moderno. Ele dizia, se você pegar todos os caracteres mensuráveis e matematizáveis de um ser, isso não basta para dizer o que ele é. Você precisa ter apreendido primeiro a forma substancial do ente, tal como ela se apresenta. Não é isso? E daí você sabe que tais ou quais estados aconteceram a determinado ente. Né? A percepção de substância, ela por si não é matematizável. Mas ela é a pré-condição sem a qual você não pode matematizar nada, você está matematizando nada. Né? Você imagina, você pega um gato e você vira um número infinito de observações matematizáveis que você pode fazer sobre ele. Por exemplo, só a química da sua respiração, a transformação dos gases que entram e saem. Né? A fisiologia dele, a anatomia dele, tá certo? A cinética do gato, o movimento do gato, tá certo? E assim por diante. Isso não termina. Quer dizer, se você pegar todas as ciências, todas elas podem observar o gato de algum modo. Até a economia, o preço do gato no mercado, o quanto o gato come. Tudo isso é mensurável e tudo isso é científico. Soma tudo isso e você não sabe que é um gato. Para você, a partir dessas medições, você identificar um gato, você precisaria ter outras tantas medições feitas por sobre uma outra espécie, por exemplo, cachorro. E daí você pega aquela imensa massa de informações. Ó, com todos os testes que nós fizemos aqui, isso aqui parece que não é um cachorro. Está entendendo? Então, o grande problema com as ciências modernas é isso. Para elas não existe substância. Por quê? Porque não há um meio matematizável de você apreender a noção de substância. E, no entanto, a noção de substância está pressuposta em tudo que os cientistas dizem a respeito de qualquer coisa. Mas como ela não pode ser legitimada pela própria ciência que está falando, então é assim, a gente se apoia na noção de substância, mas esconde. Faz de conta que ele não sabe o que é substância. Tem outra pergunta aqui. Mas os estados podem ser agentes de ações? Estados não são agentes. Quem é agente é o sujeito. Então como é que a ciência mede ações? Não, ela mede transformações. Ela não pode sequer dizer que são ações, porque a ação subsiste de um agente. E o agente é necessariamente uma forma substancial. Está entendendo? Então quer dizer que a descrição total que as ciências dão do mundo, das duas uma. Ou elas se assentam na noção de substância, ou elas são uma fantasmagoria.
Como a maior parte dos cientistas, lembra o texto do Jean Dojat, ele diz, a maior parte dos cientistas são filosoficamente realistas, quer dizer, eles acreditam na existência de um mundo exterior objetivo, onde existem coisas e, portanto, substâncias, e, portanto, formas substanciais. Mas eles acreditam, mas essas noções todas não fazem parte da sua ciência. São noções filosóficas que eles subscrevem na prática, mas não na teoria. Então, isso aí faz com que a ciência vire um jogo de esconde-esconde. Quer dizer, eles sabem que estão falando de substâncias, mas como por exemplo, o cara é um químico, ele está falando de substâncias, não no sentido químico, mas no sentido, além de serem substâncias no sentido químico, elas são substâncias no sentido filosófico, elas são coisas que existem, né? Então, ele sabe que está falando de coisas que existem, mas a própria noção de existência não é uma noção quimicamente expressável. A noção de existência não é quimicamente expressável, a de relação não é, a de propriedade não é. Tudo isso são conceitos filosóficos que estão na base de toda a ciência. Está entendendo? Então aí é a velha proposta do Leibniz, que a fenomenologia no século XX veio confirmar integralmente, ou nós temos que trazer de volta as formas substanciais. O que você apreende de um ser é a sua forma substancial, quer dizer, aquilo que faz com que ele seja o que é. Mas também é só isso que você apreende na simples apreensão. Né? Você não pode dizer que você percebe um estado por simples apreensão, porque a percepção de estado pressupõe uma sequência de observações. Não é isso? Por exemplo, o gato pode parecer que está dormindo, mas ele está acordado. Né? Você não pode distinguir isto sem um exame mais meticuloso. Não é isso? Então, você vê com um cachorro, às vezes o cachorro está dormindo, você chama ele na mesma hora. Quer dizer, não está dormindo, está cochilando. Né? Está cochila, uma coisa, dormir é outra. Já está na Bíblia, Deus não dorme nem cochila. Então, a observação de estados e de transformação pressupõe, vamos dizer, uma sequência de atos cognitivos, não como uma simples apreensão que de fato é instantânea, que é a simples identificação de qual é a forma substancial que está na sua frente. E sem essa identificação, os estados não fazem o menor sentido. Não é isso? Então, por exemplo, aqui nós temos uma mesa, a mesa está parada no lugar. Se eu ver ali o gato também está parado. Então, o gato está dormindo. Então, devo concluir que a mesa está dormindo também. Isso seria uma analogia de proporção falsa. Está compreendendo? Então, mas quando eu olho o gato, é o gato e a mesa é a mesa. Eu não me confundo quanto a isso. Mas quanto aos estados, eu posso me confundir indefinidamente. E aí você precisa de uma observação sistemática. Ora, não existe técnica de observação sistemática melhor do que as ciências desenvolveram para cada um dos seus campos respectivos. Sendo que o único problema é que elas fazem observação sistemática, mas não sabem do que é observação. Qual é o objeto da observação. Né? Então, aí não se trata, vamos dizer, de uma percepção principal, uma percepção... Bom, talvez até possamos usar esses termos, né, do Oscar Aguiar. Uma percepção principal, uma percepção adicional. É isso? Então, o que você chama de percepções adicionais pode acrescentar são estados, qualidades, processos, ações, paixões, que são ações sofridas, etc, etc. Mas não pode modificar a substância inicial. Não existe nenhum meio, nenhum, de você perceber uma substância por uma sequência de atos cognitivos. Não é possível. A percepção da substância é imediata. Ou ela não acontece. Milhões de observações detalhadas não dirão para você o que é uma coisa. Só dirão em que estado ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo, como é que aquilo sucede. Mas tudo isso se baseia na possibilidade que nós temos da simples apreensão. A simples apreensão é mágica. Porque ela une indissoluvelmente o singular e o universal. Quer dizer, você já percebe um ente sob a categoria universal a qual ele pertence. A simples apreensão, então, ela não admite mais e menos, melhor e pior, não existe... Não, existe existe perceber ou não perceber. Só. Se você não percebeu, se você, por exemplo, percebeu um estado sem perceber qual é a coisa, você
Você não pegou a forma substancial, então você tem apenas uma aparência. Um estado sem uma entidade substancial que o suporte. Por que chama substancial? Substar, aquilo que está embaixo. Aquilo que sustenta. Tá entendendo? Então, quer dizer, os estados e qualidades têm uma substância na qual eles se sustentam. Quer dizer, aquilo que sucede a alguém. Aquilo que é feito por alguém ou por algo. Tá entendendo? Então, não tem nenhum jeito de você perceber, vamos dizer, a substância aos poucos. Ou você percebe ou não percebe. Pode ser uma substância desconhecida, um ente desconhecido. Não é isso? Mas no instante que você diz que ele é um ente desconhecido, note bem que você o está classificando não pelos seus caracteres, mas pelo conhecimento que você tem dele. Quando o pessoal fala em UFO, né, objeto voador não identificado. O que quer dizer? Você não pegou a substância, você simplesmente não sabe o que é aquilo. Então você o classifica não pela sua substância, mas por uma qualidade externa, quer dizer, o conhecimento que você tem dele. Nesse caso, você não tem a definição. Você tem um índice localizador apenas. Está compreendendo? E isso quer dizer exatamente que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Então veja até que ponto nós dependemos da simples apreensão. Você vê, por exemplo, quantas observações já foram feitas sobre UFOs. Se você pegar a Biblioteca Ufológica Universal, é uma coisa monstruosa. São milhões e milhões e milhões de livros, de relatos, de observações. E eu digo, de tudo isso vocês estão falando do quê? Não sei. Né? Então você só está percebendo estados, ações, processos, mas você não sabe qual é a substância. Então, é a mesma coisa que dizer, não sei nada. E, no entanto, você pode criar uma ciência inteira cujo objeto é desconhecido. Está entendendo? Mas acontece que a modernidade, ela apostou na hipótese de vir a conhecer a realidade das coisas através da abordagem científica experimental matemática. O que é absolutamente impossível. Porque ou tudo isto, ou este aparato cognitivo da ciência se baseia na noção da substância, ou então ele não está falando de nada. Tudo vira UFO, até um gato. Está entendendo? A que ponto isso é grave e ao mesmo tempo como é cômico isso aí. Porque você pode ter, às vezes, mentalidades cientificamente formadas, que são mentalidades muito complexas, muito sofisticadas, tá certo? Mas que realmente, a rigor, não sabem do que estão falando. Estão descrevendo aparências fenomênicas, que são, vamos dizer, estados sucedidos a entes desconhecidos. Todos os celulares estão desligados.